Vai me dizer que você não participou do banquete. Dívida é dívida e tem que ser paga, por razões de praxe bancária e de ordem moral. É o que dizem os banqueiros. Mesmo nas classes populares dos países devedores, essa ética de pagar as dívidas está sempre presente. Eu acho que a dívida para mim é uma vergonha. Para mí es una vergüenza. Se debe, tem que pagar. Tem que pagar, debe. Las grandes mayorías pobres en nuestro país, justamente por ser pobres, viven cotidianamente en relaciones de acreedor y deudor permanente, cada día o cada semana, con el tendero de la esquina, con la vecina o con el pariente. Y es parte de su supervivencia cumplir con sus deudas. Porque la probabilidad de que van a tener que requerir posteriormente nuevos préstamos es muy alta, justamente como consecuencia de sus bajos ingresos. Entonces, dentro de su ética popular, el pago de la deuda, aún en condiciones extremas, es cuestión de vida o muerte para ellos. Pero esa no es la situación internacional, y eso es lo que muchas veces no se explica con claridad. ¿Por qué? Porque internacionalmente, por ejemplo, nosotros vemos que los países que pagan puntualmente la deuda no reciben más créditos nuevos por parte de la banca internacional. Sem receber novos empréstimos desde 82, a possibilidade de pagar a dívida se tornou cada vez mais distante para a América Latina. O primeiro líder político da região a denunciar esse descompasso foi o primeiro-ministro cubano Fidel Castro. Já em 79, 3 anos antes da moratória mexicana, ele previu na ONU a crise do sistema monetário internacional. Las deudas de los países de menor desarrollo relativo y en situación desventajosa son insoportables y no tienen solución. Deben ser canceladas. Em março de 89, 10 anos depois, pela primeira vez um representante oficial do maior país credor reconhecia que o problema dos países devedores não era de incapacidade temporária de pagamento, mas sim de insolvência. Nicholas Brady, secretário do Tesouro do governo George Bush, apresentou um plano para reduzir o estoque da dívida. O México, que tinha cumprido exemplarmente um programa de estabilização, foi o primeiro teste do plano Brady. Los resultados han sido bastante magros, bastante débiles. Así lo ha reconocido el New York Times, el Wall Street Journal, el Times mismo, ¿no? Incluso con calificativos, digamos, muy duros, de que el acuerdo con México, ¿sí?, es un acuerdo miserable, se dice en estos textos, respecto de lo que se pensaba. Hoje, há praticamente um consenso de que qualquer solução duradoura e definitiva para o problema do endividamento passa por uma redução do estoque da dívida e da taxa de juros muito superior à prevista no plano Brady. Então só tem uma maneira: parar de pagar e negociar duro. No caso do Brasil, não é tão difícil, eu acho, apesar de ser duro, porque nós temos um enorme superávit. Mas e os demais países da América Latina, que não têm superávit? Então é óbvio que não pode pagar a amortização e tem que reduzir os juros à metade. A amortização não paga, simplesmente fica para as calendas, e os juros tem que reduzir à metade. Isto no Brasil, porque há países que nem a metade podem pagar. Tem países que não podem pagar nada. Peru, Bolívia são casos típicos. Como que o Peru e a Bolívia vão pagar? Vão pagar o quê? Claro. Como que Centro-América vai pagar? Como que Nicarágua vai pagar? Vai pagar o quê? Essa é a questão. Para reduzir a dívida, a moratória unilateral com a suspensão do pagamento dos juros pode vir a ser um instrumento de pressão decisivo. A moratória, assim como a greve, não é a solução do problema. A greve e a moratória são meios para se alcançar determinados objetivos. No caso dos sindicatos trabalhadores, faz-se uma greve para obter, digamos, um aumento de salários, ou uma melhora das condições de negociação, de trabalho. No caso de um país devedor, a moratória pode ser necessária como meio para alcançar determinados fins. O exemplo da moratória brasileira mostrou que, tomadas certas precauções, as retaliações dos credores não passam de ameaças que não se consumam. Além disso, é preciso lembrar que a moratória não é um fenômeno novo nem exclusivo dos países do terceiro mundo. Em toda essa discussão da dívida externa tem uma
tremenda dose de hipocrisia, né? Os países desenvolvidos procuram apelar para o argumento moral, dizendo que nós temos a obrigação ética de cumprir os nossos compromissos financeiros. Mas poucas vezes se comenta que os países que hoje são desenvolvidos são países que têm uma história financeira, às vezes, nada edificante. Só para dar um exemplo, a Inglaterra, que é um dos países que tem adotado, aliás, uma postura das mais ortodoxas em relação a esse problema, acumulou uma série de compromissos financeiros com o Brasil durante a Segunda Guerra Mundial e, quando a guerra acabou, simplesmente não cumpriu esses compromissos. Obrigou o Brasil a aceitar uma redução muito expressiva do valor desses compromissos. Por isso mesmo, é fundamental politizar a questão da dívida, fazendo com que os governos dos países credores assumam suas responsabilidades. Eu acho que é impossível negociar com cada banco, mas eu acho que é muito possível conversarmos e também chegarmos ao entendimento de nação para nação. Isto é urgente, urgentíssimo. A solução para o problema da dívida externa, ainda que radical, seria uma condição necessária, mas não suficiente para mudar a condição dos países da América Latina. Faltaria, no plano interno, fazer reformas econômicas e começar a pagar a dívida social que os governos têm com seus povos. No plano externo, seria indispensável uma alteração nas regras do comércio internacional. Se solo se resolviera la deuda y todo lo demás siguiera funcionando igual, no tendría que sorprendernos que dentro de 15 años o 20 años fuéramos de nuevo tan deudores como hoy día. Hay que combinar la resolución del problema de la deuda con los cambios, con las transformaciones internas que son tan ineludibles como la imposibilidad de pagar. A grande tragédia do endividamento é que ele foi contraído, em muitos países, por ditaduras militares. Agora, a conta tem de ser paga por regimes democráticos ou de transição, como na Argentina, no Brasil, no Uruguai e no Chile. Em 88, o Brasil pagou 17 bilhões de juros e amortizações da dívida externa. Segundo cálculos do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, CONIC, essa soma equivale a 260 milhões de salários mínimos. Com ela, se poderiam construir 7,7 milhões de casas populares. A sangria de capitais na América Latina já supera largamente a transferência gerada pelas reparações de guerra devidas pela Alemanha nos anos 20. E todos sabem que a crise econômica alemã desembocou no nazismo. Como disse o Papa, isto é uma questão imoral. Isto é, realmente, do ponto de vista ético, a maior extorsão. Isto não é diferente no fim do século XX, conquistados todos os direitos políticos, os direitos civis, e hoje discutindo-se a sério os direitos sociais no mundo inteiro. No fim do século XX, se faz uma prática expoliativa e de expropriação que não tem paralelo na história da América Latina. Nesse quadro catastrófico, a participação popular nas decisões sobre a dívida entra na ordem do dia em muitos países do continente. De um lado, líderes políticos tentam encaminhar no parlamento as questões de soberania nacional, envolvidas no processo de endividamento e nas negociações com os bancos. De outro lado, autoridades religiosas e sindicais têm procurado mobilizar a população para que pressione seus governos a interromperem essa sangria. Nessa luta, sobretudo quando nos aproximamos da comemoração dos 500 anos da colonização da América Latina, as igrejas cristãs invocam a dimensão teológica da dívida. Que papel têm os cristãos diante dessa calamidade latino-americana que é a dívida externa? Primeiro, de denunciá-la. Segundo, de pressionar o governo para suspender o seu pagamento. E terceiro, de fazer com que esses recursos sejam aplicados no desenvolvimento social das nossas nações. Quando pensamos nos 500 anos, estamos pensando no ano jubilar, como em Levítico, no Antigo Testamento. O uso da propriedade por 49 anos e depois a sua devolução. São 499 anos de uso da América Latina. E queremos que essa mensagem vá
aos povos do primeiro mundo, porque sabemos que as coisas não hão de melhorar aqui, na América Latina, se não houver mudanças de atitudes também no primeiro mundo. Por isso temos esperança. La deuda externa no se paga. No sé si voy a alargarme porque este es un tema que me toca. No se paga porque ya se pagó. No se paga porque no la hicimos nosotros, la deuda externa. Quien la hizo, que la pague. No se paga porque la verdadera deuda, yo estoy hablando en castellano, soy español, catalán, soy europeo, soy del primer mundo. La verdadera deuda externa la contrajo el primer mundo. Más aún, hace 5 siglos que ese primer mundo viene contrayendo una deuda externa que no tiene modo de ser pagada, ¿no?